Nos 2 primeiros episódios do Tô de Férias, você conheceu um pouco mais das atrações disponíveis na Orla Marítima de São Luís e também a gastronomia do nosso estado. Mas para que essas férias fiquem ainda melhores, chegou a hora de eu e você conhecermos juntos o Museu Histórico e Artístico do Maranhão, uma oportunidade de se conectar com uma riqueza cultural que só o nosso estado tem. Situado na Rua do Sol, no Centro Histórico de São Luís, um edifício que tem histórias de sobra para contar. Histórias de sobra e antigas. Para ser mais específico, tudo que é visto por aqui são dos séculos 19 e 20. Uma casa por onde passaram 3 famílias e que hoje serve como atrativo para turistas do mundo inteiro. Esse é o Museu Histórico e Artístico, o museu mais antigo em funcionamento aqui no estado do Maranhão. É um museu que agora, dia 27 de julho, completa 51 anos de existência. Ele é um museu imenso, né, que possui 2 prédios, um prédio que funciona a exposição realmente permanente, onde a gente está, e um prédio que é o anexo, que é o prédio do Solar do Barão aqui do lado. Quem vem aqui ao Museu Histórico vai encontrar uma infinidade gigantesca de temas, né, museológicos. A gente tem aqui peças artísticas de quadros, pinturas de diversos artistas maranhenses e de fora, né, do Maranhão e até fora do Brasil, muito mobiliário do século XIX, algumas peças do século XX, mas muito mais do século XIX. Esse prédio ele foi construído em 1836 pela família Gomes de Souza, que era um rico comerciante da área de algodão. Ele foi ocupado por 3 famílias bem ricas, né, famílias abastadas do Maranhão. A família do Gomes de Souza, a família Colares Moreira, que é um político famoso, que dá nome inclusive a avenidas aqui em São Luís, e a última família que foi o do Francisco Jorge, que era o proprietário da fábrica Rio Anil, onde hoje funciona o IEMA. Logo na entrada do museu, uma chave imensa. O objeto, que ainda segue em uso, é usado desde 1836, quando a primeira família passou a morar aqui. E as curiosidades não param por aí, viu? Esse poço, por exemplo, algo muito comum nos dias de hoje, era sinônimo de riqueza naquela época. E o que falar desse telefone? Muitos ouviam sobre, mas pouquíssimos tinham o privilégio de fazer o uso ou até mesmo de ter um de forma exclusiva na sua própria casa. Quem vier aqui ao Museu Histórico vai poder fazer um passeio à história do Maranhão no século XIX, dessas famílias, mas também entender um pouco como era a sociedade da época. Por exemplo, a gente viu o poço e viu também a fonte de abastecimento, que é aquele chafariz que fica no nosso jardim, que não é original da casa. O poço significa que a família tinha muito dinheiro, a família que criou essa casa, que construiu essa casa, ela era tão rica que ela conseguia ter um poço próprio, porque, como as pessoas devem imaginar, no século XIX a gente não tinha abastecimento de água encanada, a gente tinha só como aquele chafariz e as fontes que circulam na nossa cidade. A gente tem diversas fontes. Era essas fontes e esse chafariz, inclusive o que está aqui no nosso jardim, que abasteciam a cidade. Isso dá uma amostra da mudança que São Luís e o Maranhão passaram ao longo dos séculos. Quem vem ao Museu Histórico pode contemplar peças, como eu disse, do século XIX e algumas do início do século XX, como o telefone, né, que é aquele telefone que é de colocar na orelha, assim, que é um telefone gigantesco, os nossos relógios, né, que são relógios de carrilhão, que mostra a evolução, né, dos nossos objetos de uso pessoal, dos nossos objetos utilitários. Tudo isso é interessante até demais, mas nesse período de férias, o Museu Histórico e Artístico do Maranhão ganha um ar especial. Para os turistas e visitantes locais, estão em exposição peças raras e delicadas, que por sua fragilidade, precisam ficar guardadas em locais seguros e exclusivos. Visitar o museu nesse período é mergulhar em um tesouro cultural que é para poucos, e o melhor
é que conhecer esse espaço é de graça. No período de férias, né, o museu funciona como todos os museus do estado durante a semana, exceto as segundas, que é o dia que a gente tira para fazer a limpeza da casa, a limpeza das peças, botar as peças para dar uma respirada, né? Isso é importante, essa área da museologia dentro do museu. Então a gente tem aqui essa exposição, um pedaço da exposição permanente, que é a exposição da Casa Histórica, que é o que a gente está vendo aqui nessa parte de cima, no andar de cima. A gente tem uma exposição especial que nós retiramos da nossa reserva técnica, que é onde fica guardada as peças que normalmente não estão em exposição para o público, que é uma coleção que chegou aqui ao Museu Histórico doada pelo Banco Central. É uma coleção que também faz parte do Banco Central, lá, né, em Brasília, e no Museu de Arte Moderna de São Paulo a gente tem uma coleção igualzinha, com peças, né, com aquarelas do Volpe, aquarelas da Tarsila, aquarelas do Cícero Dias, que é um pernambucano extremamente importante para a arte brasileira, e essa exposição, uma parte dela, a gente sai mudando permanentemente algumas das aquarelas, então, se você vir numa semana, você vai ver umas peças, se você vir numa semana seguinte, você pode ver outras, porque a gente está sempre tirando, ao longo desse período de férias, que também é o período de 51 anos do Museu Histórico.